tão amado que é motivo até de guerra, Briga de tomates na Muito cidade apreciado espanhola de em toda a Buñol. Europa. principalmente pelos italianas. Tomate italiano, quase um símbolo da Itália. a pizza italiana. Não pode faltar o tomate, seja como molho, fatiado. Ele está sempre presente, do início ao fim do processo. Isso mesmo. Serve de base para toda a culinária italiana como O milagre da lasanha. Di cannelloni, rigatoni, calzone, Corleone. Nope. Esse italianinho era promissor. Era promissor. Podia até ser promissor, mas não era italiano, não. Não era. Não. Por quê? Foi comido pelos índios. Na América do Sul. Foi comido. tomate, Maria Pretinha, domesticação, uma ponte para a salvação. Yamma bella, ballamos sta tarantella, una coppia ancora nata e facciamo sta ballata. Sim, tomate é uma espécie que veio da uma espécie indígena. O tomate também é andino, da região entre o Peru e a Bolívia. Mas o tomate não foi domesticado nesse lugar. Não é que ele bota a cabeça e abre mesmo a porteira. Ele foi domesticado na América Central, mais especificamente no México, por povos anteriores aos astecas e aos maias. Não se sabe muito bem quem foi realmente que domesticou essa espécie. Se sabe que há 500 anos antes de Cristo já existia o tomate. Mais de 2.500 anos de domesticação, onde inicialmente espécie espontânea que ocorria em áreas abertas, principalmente em campos de plantio. E é uma ponte que liga os primórdios da agricultura mesoamericana e espécies espontâneas como a Maria Pretinha. Entendeu? Pera aí, então eu vou explicar. Está relacionado aos sistemas de policultivo, como a milpa mexicana. Existem registros arqueológicos de pelo menos 2.000 anos antes de Cristo. Mais de 4.000 anos, com raízes andinas ainda mais antigas. Essa técnica de agricultura é popularmente chamada de três irmãs. Simplificadamente, podemos dizer que ela é a associação do milho, da abóbora e do feijão. Potencializa ainda mais a produção dessas três espécies. Também são produzidos temperos, ervas e outras formas de vida de diversos frutos, assim como o tomate. Mas não só diversidade de espécies, mas também diversidade de variedade dessas espécies. Variedades essas mantidas pela mão do homem há milênios, não só pelo seu valor alimentar, mas também cultural, ao contrário da monocultura. Espécies como o milho, que a sua variedade selvagem tem pouca energia, e a sua variedade domesticada oferece muita energia. Cada espécie, antes de domesticada, tem sua origem em espécies espontâneas, que no México são chamadas de quelites. São espécies selvagens que são coletadas e usadas para alimentação humana. São diversas variedades que são usadas para o preparo de pratos, acompanhamentos, temperos, espécies espontâneas, assim como o tomate e a Maria Pretinha. Sim, porque o tomate tem um comportamento espontâneo. Ele nasce em terrenos baldios, em áreas de plantio, áreas de roça, principalmente em terrenos próximos à água, como a beira de rios, dispersos pelos resíduos trazidos pela água. Principalmente aquela espécie do tomatinho, cereja, estão relacionados a solos com muita matéria orgânica. São sementes muito pequenas e resistentes, que podem ficar no solo até 4 anos até germinarem. Tem a capacidade de, após a sua alimentação, passar pelo trato digestivo humano
sem perder a sua capacidade de germinação. Por isso que é uma espécie muito corrente em áreas onde teve moradias abandonadas, onde tem um acúmulo de resíduos, como lixões, aterros. Quem tem ou já teve um banheiro seco, ou a famosa casinha, ou faz o serviço ali no mato mesmo, e claro, come tomate, sabe do que eu estou falando. Não sei se você entendeu, mas o tomate está relacionado a resíduos humanos. No lixo. Mas isso é uma coisa que não acontece hoje. Na era moderna, onde todo mundo tem saneamento básico, que a água não é o problema, e todos têm água potável para beber, né? Esse mar de lama segue para a parte mais baixa e aí a lama vai tomando conta de tudo. Peraí, vamos parar e começar a fazer as contas. Como é que o tomate foi parar lá na América Central? Como é que ele saiu dos Andes, na América do Sul? Com certeza ele não saiu voando num cavalo alado, ou de helicóptero, ou apareceu magicamente na América Central. Está relacionado às primeiras migrações do fim da Era do Gelo. Esta vai ser a melhor migração que já houve, pode acreditar. Olha, essa história de Era do Gelo tá ficando monótona. Sabe do que eu gostaria? De um aquecimento global. Vai sonhar. Vocês precisam ver isso. Que com esse aquecimento e o derretimento de todo aquele gelo, diversas terras antes congeladas se tornaram férteis. Vamos até lá. Oba! Eu vou na frente! E abriram caminho para a exploração daquelas populações humanas. Isso possibilitou que grupos de caçadores-coletores se tornassem horticultores e agricultores mais sedentários e formassem os primeiros agrupamentos humanos. E é o processo de início de domesticação de diversas plantas e animais. Tudo isso começou com um lento processo, onde grupos de pessoas migravam de áreas mais inóspitas em busca de áreas mais verdes, com mais recursos. Encontrando esses recursos interessantes para aquele grupo, eles fixavam residência, se tornavam mais sedentários e começaram a praticar a agricultura, plantando primeiramente aqueles recursos ao qual já eram domesticados ou comuns para ele. Mas também começavam a coletar as espécies espontâneas ali do entorno de suas áreas de moradia, assim como cultivar espécies espontâneas que eles encontravam ao longo do caminho, até chegar lá. Esse cultivo podia ser intencional, escolhendo os frutos maiores, mais suculentos, de uma determinada cor, ou com folhas mais tenras, folhas maiores, maiores raízes, ou então simplesmente porque jogava os seus resíduos ali no entorno, e sementes acabavam germinando ali naquela área, ou de outras formas. O que acontecia é que se passava a selecionar os melhores recursos para incrementar a sua alimentação. Desenvolveram os primórdios das técnicas agrícolas, que significou, em primeiro lugar, uma nova forma de entender e se relacionar com o entorno. Agora, não era suficiente apenas compreendê-lo, era necessário transformá-lo. Aqui nasce o caminho da grande revolução agrícola, que irá moldar a paisagem, populações e toda a civilização humana. Se por algum motivo eles precisam migrar, sair do local onde estavam, seja por uma questão de mudança climática, como uma enchente, uma seca, ou alguma ameaça, guerra, conflitos. O fato é que eles levavam consigo toda aquela bagagem e todos os conhecimentos acumulados naquela experiência no local anterior ao qual eles tiveram que abandonar, e levavam todos aqueles recursos, deixando para trás os resíduos gerados no entorno de suas moradias, assim como as terras modificadas pela agricultura e todas as espécies que foram selecionadas, plantadas e domesticadas durante aquele período no local. Essa é a chave para entender a relação entre alimentação e a migração de grupos humanos. Entender como tantas variedades de uma mesma espécie foram geradas e domesticadas
como no caso do tomate. Ele pode ter sido levado até a América Central por alguma migração e lá ter sido domesticado. O processo ocorreu gradualmente, através de várias gerações e migrações ao longo do caminho. Chegando à Mesoamérica, berço de uma civilização que antes dele já havia criado o milho e o cacau, que assim como esse novo fruto e sua prima, batata, chegariam ao velho mundo e mudariam sua história por completo. O que se sabe é que o tomate saiu das costas americanas ainda no século XV, com Cristóvão Colombo, ou no início do século XVI, com a conquista do México. Sabemos é que os primeiros tomates que chegaram por lá eram bem diferentes dos tomates que conhecemos hoje. Possivelmente eram amarelos e pequenos, devido ao primeiro nome dado na Itália, pomodoro, ou maçã de ouro. Porém, levou quase 200 anos para começar a realmente entrar na culinária do europeu, começando pela Itália, claro. E logo se espalhou por todo o mundo, através das colônias espanholas. Inicialmente usada apenas como ornamental, pois a família Solanácea era muito mal vista e taxada como venenosa e maléfica, devido a outras espécies nativas na Europa, como a beladona, que você já conheceu, ou a mandrágora, relacionada à bruxaria. Fato semelhante aconteceu na América do Norte, ali do lado do México, que realmente só foi adotar a fruta na sua alimentação no início do século XIX. Ou seja, quase 400 anos. Os vizinhos mais próximos ao centro de origem foram os últimos a comer deste fruto, caso hoje impensável para um povo que ama tanto o hambúrguer regado a ketchup e molho especial. Isso mostra que uma frutinha espontânea E considerada até venenosa, que crescia em áreas abertas, na beira de caminhos e roças, se tornou a identidade de países distantes de seu centro de origem, que movimenta um mercado milionário no mundo hoje. São cerca de 9 bilhões de dólares por ano. Sim, 45 bilhões de reais só com tomate. Depois dessa, você não vai mais olhar para uma Maria Pretinha ali na calçada com os mesmos olhos, não é? Mas esse não é o X da questão. A questão é que os humanos sempre selecionam e concentram todos aqueles recursos interessantes em torno de si. Isso leva à modificação de todo o seu entorno, sempre que são ótimos geradores de lixo. Se juntarmos a concentração de recursos e resíduos, a fixação do sedentarismo, a modificação do ambiente pela agricultura, a geração de riquezas e a superpopulação, vão gerar um grande problema, que é as primeiras grandes cidades. Onde arrumar espaço para produzir e transportar tanto alimento? Entendeu? O X da questão? Não? Nope. Então não perca a continuação na parte 2. Chinampa, cidades produtivas e biodiversas não são utopias. É o passado ensinando o futuro, a solução. Yamma bella, balla mostarda randella, una coppia ancora nata e facciamoci sta ballata. Capriezza, Quer saber? Estude! Estude! Vá nos livros que fica sabendo.